Fala, amiguinhos, tudo bem? Professora Jéssica falando. Nós vamos corrigir agora a prova do Coltec 2022, a parte de matemática, amiguinhos. Bem, vou fazer algumas considerações, mas antes eu gostaria de pedir vocês algumas coisinhas. Primeiro, para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo, comentarem aqui embaixo como vocês foram, o que vocês acharam, para me ajudar no engajamento desse vídeo do meu canal, beleza? E na parte de compartilhar, compartilhe aí no grupo da sua escola, no grupo do seu cursinho, etc e tal, tá bom? Agora aqui eu vou dar uma passagem na prova com vocês rapidamente, antes, né, de eu falar mais coisas. O seguinte, primeira questão aí, 19, foi de gráfico, não foi uma questão difícil, então vai anotando aí. Questão fácil, no máximo média, mas eu diria fácil essa questão aqui. Questão 20, pegadinha, tá? É uma questão fácil, de regra de 3, de porcentagem, mas tem uma pegadinha, então ela é facilmente errável se você não prestar atenção no enunciado. Questão 21, uma questãozinha de geometria, é o mais fácil que poderia cair no Coltec, amiguinhos, porque o Coltec, vocês sabem que a geometria dele é pesadinha, né? Então, assim, o Coltec, o Cefet, as provas dos colégios técnicos, tem uma geometria mais interessante mesmo. Então, essa questão, ela foi uma questão simples, porque se você lembrasse da fórmula do cálculo da área e do perímetro da circunferência, πr ao quadrado e 2πr, você conseguia fazer ela bem rapidinho, né? Mas, enfim, igual eu falei no vídeo da minha revisão, eu falei assim, acho que pode cair qualquer assunto, mas coisas fáceis de todos os assuntos. Geometria foi exatamente isso aqui nessa questão. Foi o que poderia cair de mais simples na geometria. Vamos rolando aqui, vamos ver o que mais temos. Essa questão aqui também muito simples, de regra de 3. Então, outra questão fácil, apesar, né, enfim. Essa 23 eu cantei a pedra altas vezes, tanto para a prova do Coltec quanto para a prova do Colune. Coisas relacionadas a expressões, etc e tal. Então, frações geratrizes, etc. Foi exatamente isso, essa questãozinha aqui. Se você não confundiu torta de banana com banana torta, deu certo, né? Essa questão eu achei a mais bem elaborada da prova. Gostei muito dessa questão 24. Achei ela difícil, tá? Então, assim, a melhor da prova, digamos assim, a mais difícil da prova. Essa aqui é uma questão relativamente de boa, caiu TEL de Pitt nela e trigonometria. Foi mais relativamente boa, não, mentira. Essa questão foi difícil, eu confundi. Estou confundindo com outra. Essa questão foi difícil nesse sentido. Eu, sinceramente, não esperava que fosse cair trigonometria esse ano no Coltec. Ainda assim, eu gravei uns videozinhos ali, né, na semana que antecede a prova, só para não dizer que não falei das flores, né? Então, realmente caiu trigonometria. Essa aqui eu gravei uma questão muito parecida com ela, na véspera da prova, de velocidade média. Fácil essa questão, tá? Essa aqui, alguns alunos me perguntaram se havia controvérsias. Não tem controvérsia nessa questão, não, tá? O gabarito dela tá correto. Você tem que pensar, vocês lembram que eu falei com vocês, intervalo de 0 a 1, números negativos, números positivos, você tem que pensar em todas as hipóteses, tá? Então, é uma questão interessante também, nível médio, essa daí. 28. A 28 eu fiquei um pouquinho assim, pensando, gente, mas isso aqui não é meio que função de segundo grau e tal, mas enfim, eu classifiquei como sendo equação de segundo grau por causa da questão do edital, tá? Não função, porque não falou que cairia, né, função de segundo grau, mas caiu equação, né? Então, assim, esses dois assuntos, eles são muito tangentes, né? É praticamente a mesma coisa. Então, aqui você tinha que tirar a raiz dessas equações aqui. Se você lembrasse da forma fatorada da equação de segundo grau, você fazia assim, né? E um TEL de Pitt também. Então, duas questões de TEL de Pitt aí, já. Vamos ver. Só, né? Que foi até 28. Então, assim, eu achei a prova mais difícil do que a prova do ano passado. Isso eu tenho que confessar para vocês. Então, assim, né? A prova do ano passado, se você olhar e comparar com essa, é muito mais fácil, né? Essa aqui teve pegadinha, teve que pensar um pouquinho mais essa questão da média. Eu achei bem, assim, sarcástica. Caiu trigonometria, né? Que é um assunto que geralmente os alunos não gostam. Muita gente nem estuda trigonometria na escola. É bem complicado mesmo, se você pensar nessa perspectiva, né? E eu pensei assim, como vai ser um ano... Foi um ano de pandemia, né? Então, talvez eles vão dar uma colherzinha de chá. Mas, enfim, eu achei essa prova mais fácil que 2020, mas mais difícil que 2021. Então, enfim, né? Tá uma prova aí mediana, tá? Eu achava que poderia ter sido um pouquinho mais fácil, achava, tá? Mas, enfim, vamos lá para a correção. Como eu já disse, curta, compartilha, comente aí e bora lá, né? Só um detalhe, tá, amiguinhos? Eu estou agora começando os estudos para o Cefet. Eu vou fazer um vídeo sobre o Cefet para orientar vocês melhor, ler o edital com vocês, para a gente poder focar de forma mais otimizada ali no Cefet.
Inclusive, se vocês quiserem, né, fazer aula particular e tal, para investir agora no Cefet 2022, me chama no WhatsApp, eu vou deixar meu número aqui. Eu estou fazendo alguns pacotes, algumas coisas. Eu tenho também um grupo que eu estou auxiliando os meninos com matemática. Se vocês quiserem entrar, eu vou ver se eu deixo o link desse grupo aqui na descrição. Então, vocês tentem entrar lá, tá? Que aí eu vou resolvendo questões, vou dando dicas, etc. Vou dando uma orientação para vocês aí de colégios técnicos, beleza? Então, agora sim, vamos lá para esse vídeo. Bem, amiguinhos, antes de mais nada, eu vou ensinar vocês como é que calcula quando você tirou na prova, porque essa prova ela tem peso, então não é uma média aritmética simples, né? Ela é uma média aritmética ponderada. Então, vou explicar para vocês aqui, basicamente, como que você vai calcular a sua nota, beleza? Suponhamos o seguinte, ó, matemática e português tem peso 3, e são 10 questões. Ciências da natureza, que é física, química e biologia, são 12 questões e tem peso 1,5. Geografia e história são 4 questões e também tem peso 1,5. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar as suas notas de português e matemática e multiplicar por 3, beleza? Então, suponhamos o seguinte, ó, que em português você tirou 5, português você tirou 5, matemática você tirou 6, suponhamos, ok? Aí, nas 3 de ciências da natureza, química, física e biologia, vamos supor que no total lá deu, sei lá, são 12, faz de conta que deu 8 questões que você tirou aqui. Ok? Geografia, você tirou 3 e história, você tirou 3. Então, como que você iria calcular a sua nota? Certo? Você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar elas pelos respectivos pesos. Então, aqui, ó, português, você vai multiplicar por 3, vai dar 15. Ciências naturais, aqui você vai multiplicar por 1,5. Então, 8 vezes 1,5 vai dar 12. Ok? Matemática, você vai multiplicar por 3, que vai dar 18. Aqui você vai multiplicar por 1,5, porque é o peso dela, vai dar 4,5. E aqui é a mesma coisa, ok? E aí você vai somar esses resultados, beleza? Então, vamos lá, ó. 15 mais 12 mais 18 mais 4,5. Peraí, eu somei errado. 15, 12, 18, 4,5, né? 15, 18, 4,5 mais 4,5. Então, você tirou aí 54 pontos, tá? Só que o que acontece? A prova ela não vale 100 pontos, ela vale 90, porque se a gente multiplicar o total aqui pelos pesos, ó, 10 vezes 3 vai dar 30 de português, 12 vezes 1,5 vai dar 18, ok? 10 vezes 3, 30, aqui, 4 vezes 1,5 vai dar 6, e aqui também 6. Se eu somo isso aqui, ó, se a pessoa tivesse fechado a prova, ela teria tirado 90 pontos, ok? Ó, 30 mais 18... mais 30, mais 6, mais 6. Então, a prova vale 90, não 100. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma regrinha de 3, certo? Que é, você fala o seguinte, 100% da prova é 90, ou seja, 90 pontos é o total da prova, 100%. Se eu tirei 54, qual que é meu X? Ok? Multiplica cruzado, isso aqui vai dar 60, né? Porque 6 vezes 9, 54. Mas, enfim, é só você, basicamente, pega 54 e divide por 90, que é a sua nota, certo? E multiplica por 100 para você achar em porcentagem. Então, essa pessoa ali teria tirado 60%. Então, não é uma questão de só somar pontos, tá? Você tem que pensar que é ponderado e ainda pensar que não vale 100 a prova, que vale 90. Beleza? Observe as informações apresentadas nos 2 gráficos a seguir. Distribuição dos médicos de sexo feminino no Brasil. Então, a mais escura é para generalistas, para especialistas, e a cor mais clara é para generalistas. Já no sexo masculino, os especialistas são 65% e os generalistas são 35%. Beleza? Agora vamos ver o que ele quer. Com base nessas informações, é correto afirmar que, a respeito da distribuição dos médicos no Brasil, no ano de 2018, a quantidade de especialistas do sexo feminino está para a quantidade de generalista do sexo masculino, assim como 7 está para 13. Olha só, ele falou o seguinte, ó, especialistas é o mais escuro, certo? É 65. Ó, especialistas do sexo masculino para a quantidade de generalistas do sexo masculino, para 35. Assim como 7 está para 13. Será que isso é verdade? Está na cara que não, né? Porque quando a gente fala assim como, né, está para, não sei o quê, essa frase aí da razão e proporção, ela quer dizer que as frações são equivalentes, mas como esse número é maior do que esse e esse é menor do que esse, essas frações vão ser equivalentes. Impossível, né? Tá errado.
Aí ele fala assim, na B, especialistas representa pelo menos 65% do total de médicos. Não, porque nas mulheres, ó, no sexo feminino, as médicas especialistas são 60%, certo? E no sexo masculino é 65%. Então, não posso falar que pelo menos 65% dos médicos são especialistas por causa desse número aqui. Então, a B está falsa. Letra C, generalistas do sexo feminino é menor que a quantidade de generalistas do sexo masculino. Olha só, o fato da porcentagem de mulheres ser maior, né? Falou aqui que generalistas do sexo feminino é maior que generalistas do sexo masculino. Isso é verdade para a porcentagem, mas não para o número absoluto. Suponhamos, vou dar um exemplo bem escroto aqui, mas suponhamos que você só tenha 1000 médicas no Brasil e tenha 300 milhões de médicos, homens. Você vai falar que 40% desse tiquinho de mulheres é maior do que 35% desse tantão de homens. Você não pode falar isso porque você não sabe os valores dos médicos. Ele não está te perguntando em termos percentuais, e sim em termos absolutos. Portanto, essa daqui, ela não é verdadeira. Letra D. Generalistas representa menos do que 40% do total de médicos. Essa é verdadeira. Por quê? Em relação às mulheres, os generalistas são 40% e os homens são 35%. Então, o que acontece? No frigir dos ovos, como esse aqui é menos que 40%, então a gente pode afirmar, sim, que os generalistas são menos que 40%. Se fosse 40 aqui e 40 aqui, a gente poderia afirmar que é igual, tá? Então, como um deles é menor, ele puxa essa média para baixo, pensando assim, tá bom? Então, essa daí, relativamente tranquila, letra D. Que cheiro é esse, amiguinhos? Que cheiro é esse de pegadinha macabra, de pegadinha de golpe? Olha essa questão aqui do Coltec. Antes de iniciar uma solenidade de formatura do Coltec, observou-se que 70% dos 400 assentos individuais do auditório estavam ocupados. De acordo com o cerimonial, essa quantidade de assentos ocupados representava 56% do total de convidados que compareceriam a essa solenidade. Quantas cadeiras deveriam ser adicionadas ao auditório para que, durante a solenidade, todos os convidados assistissem à cerimônia sentados em assentos individuais? Olha o golpe, olha o golpe. Nós temos 400 assentos. Falou que 70% foram ocupados. Então, você vai calcular primeiro 10%. Certo? Que é só cortar um zero, então fica 40. Eu vou multiplicar por 7, então 280 pessoas já estão lá, sentadinhas, bonitinhas, nos seus respectivos lugares, beleza? Agora, você vai pensar o seguinte, esses 280, eles representam 56% dos convidados que vão ir na festa. Então, 280 é 56%. Então, 100% é quanto? X. Eu ouvi boatos de que não estava dando tempo para fazer a prova. Então, começa a pensar. Eu tenho que ir mais rápido em matemática. Multiplica cruzado. Fica 280 com os dois zerinhos do 100. X vezes 56. Preste atenção. Esse 56 está multiplicando X, já passa para o outro lado dividindo, amiguinhos. Não tem tempo para ficar com aquele trenzinho da escola, não, tá? Então, olha só para vocês verem. 280 dividido por 56 aqui é 5. Por quê? 56 é o dobro de 28. Então, se eu pego 280 e divido por 56, vai dar 5. Então, X é igual a 500. Ou seja, foram 500 pessoas convidadas para a festa. Aqui que mora o golpe. O que o aluno vai fazer? Vai pegar, olha, são 500 pessoas. Se chegaram 280, precisa de 220 assentos. Olha ele aqui, ó. Só que não. Por quê? Se são 500 pessoas convidadas e tem 400 assentos lá no negócio, você precisa de completar com quantos? Com 100. Então, o golpe tá aí, meu querido, e cai quem quer. Questão 21. Um campo de futebol mede 60 metros de largura por 80 metros de comprimento. Deseja-se pintar sua circunferência central de modo a delimitar um círculo cuja sua área, né, seja 4% da área total deste campo. Beleza, vamos ver o que ele quer. Determine o comprimento dessa circunferência em metros, desconsiderando a espessura da linha pintada. Então, vamos lá, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que a área da circunferência, ó, a área da circunferência significa é igual a 4% da área do campo. Não é isso que foi falado no negócio aqui? Assim, a gente vai descobrir o raio dessa circunferência. Então, a área da circunferência é π raio ao quadrado. Não é isso? E a área do campo vai ser 4%
4%, eu vou escrever dessa maneira, de 60 vezes 80. Preste muita atenção que eu não vou fazer conta desnecessária, amiguinhos, porque eu não sou obrigada, nem vocês, né? Corta um zero aqui com zero de cá, um zero aqui com zero de cá. 4% da área, você não precisa calcular a área, depois fazer uma regra de 3 para ver quanto que é 4%. Pelo amor de Deus, amiguinhos, senão não dá tempo. Certo? Ele mandou usar o π como sendo 3. Então vai ficar assim, ó. R ao quadrado é igual a 4 vezes 6 vezes 8, que sobrou ali. Passa o π que estava aqui para o outro lado dividindo, só que eu vou pôr 3, porque ele mandou, né? Ele é soberano, ele mandou, então você vai respeitar. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 2, que é 8, vezes 8. Então, eu vou fazer o seguinte, o raio, né, ele é raiz quadrada de 8 vezes 8. Raiz quadrada de 8 vezes 8 é 8, né? Não precisa nem fazer 64 e depois tirar. Então, o raio é 8, beleza? E aí, agora você vai calcular o comprimento dessa circunferência, que é 2π vezes raio, que é 8, né? 2πr. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 3, 6 vezes 8, 48, letra B. Tranquilo? Fácil, né? Aí vocês vão falar assim comigo, professora, eu calculei a área, depois eu fiz uma regra de 3, calculei quanto que era 4% dessa área, depois eu igualei a área do círculo. Deu certo. É claro que vai dar certo, amiguinhos. A matemática, existem 1001 formas de você fazer uma mesma coisa. O que eu fiz foi sair desse ponto e vir nesse. O que vocês fizeram foi sair desse ponto e fazer isso, até chegar aqui. Então, dá na mesma. Só que na hora da prova, você precisa desse tempo para poder investir nas outras questões. Então, eu não recomendo encher linguiça nunca, jamais, em tempo algum. E como que vocês vão aprender esse negócio de não encher linguiça? Vai assistindo os meus vídeos, que eu sempre vou tentando resolver com vocês da forma mais direta, para você economizar tempo, certo? É uma questão de desintoxicação. Um fármaco é vendido em xarope numa concentração de 2 gramas por litro. A dosagem máxima do fármaco que será administrado pelo uso do xarope depende do peso do paciente, respeitando o limite diário de 25 miligramas por quilograma que o paciente pesa. De acordo com esse limite diário, qual é a dosagem máxima desse xarope em ml que um paciente que pesa 10 quilos pode receber em um dia? Você vai pensar o seguinte, ó, é 25 miligrama por quilograma. Então, você vai colocar 25 miligrama por quilograma. É igual quilômetro por hora, você põe aquele tracinho, né, e põe a hora embaixo, que é a mesma coisa, é uma divisão de unidades, tá? E você vai multiplicar por 10 quilogramas, que é o peso desse paciente, ok? Então, quilograma aqui corta com quilograma, vai dar 250 miligramas, como era de se esperar. Agora, nós vamos fazer uma regra de 3. Você vai falar o seguinte, ó, 2 gramas corresponde a 1 litro. Só que presta atenção, 2 gramas, né? Ele é 2.000 miligrama. Vou trazer a tabela aqui só para vocês não confundirem. Aqui está a tabela, ó. A unidade grama, gente, ela tá aqui. E a unidade miligrama está aqui. O prefixo mili significa 1000 vezes menor. Então, se eu tenho 2 gramas, é como se eu tivesse 2.000 miligramas, porque o miligrama é menor, né? É só dar 3 casas com a vírgula. Então, eu vou falar o seguinte, ó, ao invés de usar grama aqui, eu vou usar miligrama. Eu vou falar assim, ó, 2.000, né, miligramas, eu consigo em 1 litro de xarope. Só que eu vou colocar o litro também em ml. Jesus, por que eu aumentei isso aqui? Em 1000 ml, não é? Litro e ml é a mesma coisa, ó. Aqui estaria o litro e o ml estaria aqui, então é 1000 ml, beleza? Então, 2.000 miligramas para 1000 ml, que é 1 litro. Então, 250 miligramas vão estar para quantos ml? X, só fazer essa regra de 3 e ser feliz, né? Presta atenção. Aqui eu ia multiplicar cruzado normal, regra de 3 simples, do jeito que vocês já estão habituados. Só que você pode, antes de sair fazendo conta, pensar um pouquinho, olha, 2.000 para cá, eu dividi por 2. Então, aqui eu também tenho que dividir por 2 para chegar no X. Então, é só dividir 250 por 2, que vai dar 125, resposta da letra A. Analise as sentenças a seguir. Amiguinhos, eu cantei essa pedra também, né? De frações geratrizes, a gente estudou isso bastante lá na nossa revisão, propriedades expoentes, etc, etc. Então, vamos lá. Analise as sentenças a seguir. É para a gente falar quais são corretas. Olha, quando é correta, você tenta provar uma aqui que seja mais jogo, vamos dizer assim, né? Que seja mais fácil para vocês. Por exemplo, a número 1, provavelmente ela é correta, porque ela está tanto na letra A, na letra B e na letra D. Provavelmente ela é correta por uma questão, assim, de maiores quantidades ali no gabarito. Vamos ver, né? Então, se eu fizer aqui, ó, 0,666, esse número é 6 nonos. Lembram que eu expliquei isso para vocês na véspera da prova? Dividido por 3/5 é só multiplicar pelo inverso da segunda. E aí ele falou que isso é igual a 10 nonos. Vamos ver se é mesmo? É, né? Porque se eu divido 6 por 3, aqui vai dar 2, ó. 2 vezes 5, 10. E o 9 embaixo, 9. Então, a número 1 é verdadeira. Então, a gente já pode eliminar a letra C, beleza?
Número 2 agora, vamos provar se ela é verdadeira ou não. Primeira coisa, expoente negativo, a gente inverte a base. Então, isso aqui fica 1 meio elevado a 3 meios, porque aí a gente troca o sinal, fica positivo. Aqui, dividido por 5, é igual a raiz quadrada de 2 sobre 20. Será que é verdade? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Lembra que expoente fracionário é um radical. Então, isso aqui, ó, em cima fica raiz quadrada, porque o 2 vem para cá, né? Só que não precisa aparecer, de 1 meio elevado ao cubo. Tá bom? Já vou elevar isso aqui, ó. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. Então, isso aqui é raiz de 1/8. Ok? Dividido por 5. Será que isso é a raiz quadrada de 2 dividido por 20? Tá com cara que não, né, amigos? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse 20 para cá, multiplicando. Vai ficar assim, ó. 20 raiz de 1/8. Raiz de 1/8 sobre 5. Aí, eu corto esse 20 com esse 5, fica 4. Ok? E do lado de cá ficou só a raiz de 2. Ou seja, ele está falando que 4 vezes a raiz de 1/8 é igual a raiz de 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar os dois lados dessa equação ao quadrado, ok? Porque eu posso fazer isso, não dá nada para mim. Então, vai ficar assim, ó, 4 ao quadrado é 16. Raiz de 1/8 corta a raiz com o quadrado, fica 1/8. E aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado fica 2. Se eu divido 16 por 8, dá quanto, amigos? 2. Então, 2 é igual a 2, é verdadeira. Olha só, amiguinhos, é verdadeira. Então, 1 e 2 é verdadeira. A letra B não pode, porque 1 e 3, porque a 2 tem que estar na resposta. A letra B, então, já está desclassificada. Ou é a 1 e a 2, ou é a 1, a 2 e a 3. Vamos ver se a 3 é verdadeira agora. Bem, ele falou que 3 dividido por raiz quadrada da raiz quadrada de 5 é igual a 3, que multiplica a raiz quadrada de 125. Vou fazer o seguinte, vou passar multiplicando aqui, ó, cruzado. 3 vezes 5, 15. Isso aqui, ó, raiz quadrada da raiz quadrada de 5, eu posso dizer que é a raiz quarta. Tá bom? Vai ficar assim, ó, 3 raiz de 125. E aqui multiplica os índices, ó, quadrado com quadrado vira 4, né? Porque tem um 2zinho bonitinho aqui, um 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Fica a raiz quarta de 5, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar esse número aqui, esse lado ao quadrado e esse também, porque eu posso fazer isso, porque fazer a mesma coisa nos dois lados da igualdade não é crime, tá? Você pode fazer o quanto você quiser. Se eu estou elevando esse lado e elevando esse, dá de boa. E eu estou fazendo isso também porque é multiplicação. Porque se aqui fosse uma soma, ia dar produto notável. Eu não estou querendo fazer isso, né? Que eu não sou obrigada. Então, aqui eu vou fazer porque a multiplicação vai ficar sussa. 15 ao quadrado é 225. É igual a 3 ao quadrado é 9. Aí, ó, raiz de 125 ao quadrado vai cortar a raiz com o quadrado, né? Vai ficar 125. E aí, raiz quarta vai ficar raiz quadrada. Porque se eu elevo a raiz quarta ao quadrado, é como se isso aqui fosse 5 elevado a 1/4, beleza? Ó, porque aqui em cima tem o 1 e aqui tem o 4. Quando eu elevo ao quadrado, eu multiplico os expoentes, fica 2/4. Então, fica 5 elevado a 2/4. Que se eu simplifico, fica 5 elevado a 1 meio. Concorda? Ó, divido por 2 vai dar 1, por 2 vai dar 2. Então, 5 elevado a 1 meio é raiz quadrada de 5. Então, aqui ficou raiz quadrada de 5, beleza? Senhor. Agora eu vou elevar de novo ao quadrado. Só que eu não vou fazer conta desnecessária, porque eu tô com preguiça, certo? Tenho preguiça na hora da prova, ó. 225, para assumir com essa raiz de 5, entendeu? 225 ao quadrado é 225 vezes 225. Deixa isso quieto. 9 ao quadrado é 9 vezes 9. 125 é 125 vezes 125. E raiz de 5 ao quadrado fica 5. Então, a gente vai ver se isso é igual, né? Bem, tem uma técnica para você fazer divisão por 9. Eu vou deixar ela linkada aqui, tá bom? Porque é uma das formas que eu estou pensando aqui de fazer esse exercício. Por 9, você pensa, se primeiro soma os algarismos aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Toda vez que acontece isso é divisível. Aí, para dividir pelo 9 que está aqui, eu vou pensar o seguinte. Quanto que falta desse número para chegar no 10? Falta 5. E depois do 22, eu penso o próximo número que termina em 5, que é 25. Então, se eu pego 225 dividido por 9, ó, 225 dividido por 9, é 25 a resposta, beleza? Então, eu vou cancelar esse aqui com esse 9, dá 25, e esse aqui com esse 9, dá 25, beleza? Aí, agora, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse 25 e esse 125 ambos por 25. Tá? 25 por 25 vai dar 1, e 125 por 25 vai dar 5, porque 25 vezes 5 é 125. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse aqui virou 1 e esse aqui virou 5. Então, do lado de cá ficou o número 1. E do lado de cá ficou 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Ora essa. Onde já se viu falar que 1 é igual a 125? É porque é falso. Se não deu a igualdade, é porque o negócio é falso. Ou seja, a 3 é falsa, portanto, apenas 1 e 2 são verdadeiras. 24, bears, que é urso em inglês, né? Beers é cerveja, as ideias.
Uma equipe de basquete é formada por 5 jogadores titulares e 7 reservas. A média das idades de todos os jogadores dessa equipe é 24 anos. Quer dizer, se eu somar a idade de todo mundo e dividir por 12, porque são 12 jogadores, dá 24. Ok. Se considerarmos apenas os jogadores titulares, a média das idades é 26,4. Além disso, a idade mínima dos atletas é 18 anos. Ok. Nessas condições, entre os jogadores reservas, ou seja, entre esses 7 aqui, o atleta mais velho pode ter no máximo quantos anos? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho A, B, C, D e E, que são jogadores titulares, digamos assim, certo? E para os jogadores reservas eu tenho 7, então ó, F, G, H, I, J, K, L. Então vai até a letra L, vou fazer em off para não gastar tempo no vídeo. Beleza, coloquei aqui os jogadores reservas e aqui os titulares. Ele falou o seguinte, a média de idade de todos os jogadores é 24. Então, se eu somar essa galera toda, dividir por 12, porque média é somar tudo e dividir pelo número somado. São 12 jogadores no total, que é esses 5 mais 7. Vai dar 24 para nós. Então, somei tudo, dividi por 12 e vou falar que é igual a 24. Se eu passar esse 12 para lá multiplicando, vai dar 24 vezes 12, que se não me engano é 288. Deixa eu ver, 24 vezes 12. Já decorei de tanto fazer essa conta, certo? Então, aqui a soma da idade de todos eles é 288 anos. Beleza, coloquei essa informação aqui. Aí ele foi e falou o seguinte, ó, a média de idade dos jogadores dessa equipe é 24, se considerarmos apenas jogadores titulares, que é esses 5 aqui, a média é igual a 26,8. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar só os titulares, que era aqueles 5, né, A, B, C, D e E, não é isso? Os titulares não eram 5 primeiros? Aqui, ó, pus até T, né, 5 jogadores titulares. A média é 26,8, então se eu divido isso aqui por 5, a soma de 5 jogadores dividido por 5 vai dar 26,8. Se eu passo esse 5 para lá multiplicando, eu vou fazer essa conta na calculadora com todo o respeito. 26,8 vezes 5 vai dar 134 a soma desses 5 valores aqui. Então, eu vou falar o seguinte, ó, A mais B mais C mais D mais E é igual a 134. Já gostei. Por quê? Porque, amiguinhos, eu posso muito bem substituir esse A mais C mais D mais E aqui por 134. E aí eu jogo 134 para lá e tem a soma do F, G, H, nananana, certo? Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu faço uma substituição, né? A mais C mais D mais E, tiro esses caras daqui e coloco 134, que é a soma das idades deles. Passa esse 134 para lá subtraindo. Já vou fazer a conta de uma vez, porque nós não somos obrigados. Vai dar 154. Então, aqui, ó, é 154. F, G, H, I, J, K, L, certo? Beleza, então. Aí ele falou assim, ó, além disso, a idade mínima dos atletas é 18. Nessas condições, entre os jogadores reservas da equipe Bears, o atleta mais velho pode ter no máximo quantos anos? Então, nós vamos pensar no pior cenário aqui, que é o seguinte, como pode ter, as crianças podem ter 18 anos no mínimo, nós vamos colocar todo mundo tendo 18 anos e só um cara não tendo 18. Essa é a idade máxima que ele pode ter para alcançar 154 anos aqui, ó. Então, eu vou falar que o F, o G, o H, o I, o J e o K, eles têm 18 anos, certo? Então, vai ficar 18, 1, 2, 3, 4, 5... 6, né? Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 pessoas de 18. Faz de conta que todos os novinhos, o máximo de novinhos possível, foi lá para a equipe dos reservas, né? Então, eu vou ter 6 carinhas de 18. Então, a pessoa, ele, que é o mais velho, certo? Ele pode ter no máximo quantos anos? Eu passo esse 18 vezes 6 para o lado de lá subtraindo. Só que eu vou fazer essa conta aqui de uma vez, ó. 18 vezes 6. Achei essa questão muito massa, bem assim... pensatriz, sabe? Se é que você me entende. Tem que pensar muito, pensadora, né? E aí você passa para o lado de lá esse 108. Então, L é igual a 154 menos 108, ok? Se eu fizer aqui, vai dar 46, né? Então, a idade máxima aí do carinha é 46 anos, ok? Portanto, aqui, letra B, uma questão bem legal e difícil, né? Não é fácil essa daqui, não. Questão número 25. Um marceneiro fez 3 mesas iguais. A tampa de cada mesa tem a forma de um trapézio isósceles, com base maior medindo 4 e de lado não paralelo medindo 1 metro. Então, aqui, ó, é o seguinte, esse trapézio, porque aqui são 4 trapézios, ó, isso aqui, né, esse
e esse. Aqui o lado aqui é 4, né? E os lados não paralelos medem 1 metro. É isso aqui. As 3 mesas juntas formam uma mesa maior, cuja vista está representada na figura a seguir. Observe que a borda interna dessa mesa maior, né, a borda interna, tem a forma de um triângulo. É um triângulo equilátero, diga-se de passagem. Nós vamos precisar daquela fórmula que eu implorei para vocês decorarem, né? Enfim, qual é o comprimento em metros dessa borda interna? Bem, eu trouxe as figuras aqui para a gente poder analisar melhor. Ele falou que aqui, ó, era 4 e o lado não paralelo era 1. Então, eu vou trazer para cá, ó, 4, aqui 1, aqui 1. Beleza? Vamos fazer o seguinte, aqui. Nós vamos traçar uma linha perpendicular aqui, para formar triângulos, retângulos e, consequentemente, ter o de pitch, né? Certo? E aí a gente vai pensar a seguinte coisa. Se tudo aqui, daqui até aqui, ó, mede 4, e eu chamar esse trecho aqui de x, e aqui também de x, porque falou que é o trapézio isósceles, né? Quer dizer, esses dois lados aqui tem que medir o mesmo tanto. Então, esse ladinho aqui, ele vai medir 4 menos x de um lado, menos x de outro, 4 menos 2x, beleza? Aí vamos pensar nesse triângulo aqui como um todo, ó. Esse triângulo, ele tem que ser um triângulo equilátero. Por quê? Porque todos os lados dele tem 4. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, tem que ser 60. E isso aqui, ó, esse carinha aqui, ele divide o ângulo em 2 partes iguais, por questões de simetria do próprio triângulo, né? Porque é igual do lado de cá, enfim. A questão é toda simétrica. Então, esse ângulo aqui tem que ser metade de 60, que é 30. Baseado nisso, ok, nós conseguiremos descobrir quanto que vale esse x aqui, tá bom? Você vai lembrar da relação trigonométrica, né? SOH, para você lembrar o que você tem que usar. Aqui eu quero descobrir, ó, o cateto adjacente ao ângulo 30, com relação à hipotenusa, né? Porque eu tenho a hipotenusa aqui, que é 1. Então, eu vou usar a relação do cosseno. Então, eu vou falar o seguinte, ó, o cosseno de 30 graus, ele é igual ao cateto adjacente, x, sobre 1. E aí, eu vou ter que lembrar daquela musiquinha para lembrar quanto que é o cosseno, né? Aquela boa e velha música, 1, 2, 3, 3, 2, 1, aquela treta toda. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, correto? Aqui, ó, certo? 30 graus, cosseno. Então, vou substituir aqui por raiz de 3 sobre 2. X sobre 1 é lógico que é x, né, gente? Ou seja, o valor de x é raiz de 3 sobre 2. Então, se eu substituir o x aqui, eu vou descobrir um lado do triângulo, só que eu tenho 3 lados, porque é um triângulo retângulo, retângulo não, equilátero, né? Então, eu vou fazer o seguinte, 3 vezes. Aí, aqui vai ficar 4 menos 2, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Essa vai ser o meu perímetro, né? A soma dos lados aqui internos, ou a borda interna, o comprimento da borda interna. Então, vai ficar assim, ó, 3 que multiplica. Esse 2 pode cortar com esse 2, vai ficar 4 menos raiz de 3. Aí eu vou pensar como que vai estar a resposta, né? Se vai estar desse jeito, ou se ele vai fazer o chuveirinho, etc, etc, etc. Vamos ver, ele fez o chuveirinho, ó, tá? É a letra B, né? Então, a gente tem que ir com calma, senão a gente faz coisa desnecessária. 3 vezes 4, 12, e 3 vezes raiz de 3 é 3 raiz de 3. Então, aqui, ó, letra B. Essa questão, quando eu bati o olho, eu achei que ia usar a fórmula, né, do lado do triângulo, mas ele não pediu a altura, então não precisou da fórmula da altura do triângulo equilátero. Mas, a gente precisou de um pouquinho de trigonometria aqui. Eu falei sobre isso um pouquinho na véspera, né, da prova. Eu dei uns exercícios de trigonometria. Eu sei que muita gente não estuda, mas, enfim, essa questão aqui foi um pouquinho mais difícil por causa disso, né? Questão 26. Carlos utiliza um relógio cujas funções permitem registrar o seu rendimento durante seus treinos de caminhada ou corrida na rua. Certo dia, seu relógio marcou que, em média, ele gastou 6 minutos e 40 segundos por quilômetro percorrido. De acordo com essas informações, em qual dos intervalos encontra-se a velocidade média x de Carlos em quilômetros por hora? Quem acompanhou meus vídeos aqui na véspera da prova, eu coloquei uma questão dessa. Se eu lembrar, eu vou deixá-la rodando aqui no cantinho para vocês verem, né, que eu resolvi 5 probleminhas, foi até assim, eu coloquei probleminhas, né? E aí caiu exatamente a mesma coisa, né? Então, olha só, nós vamos pensar o seguinte, se ele fez 1 quilômetro em 6 minutos e 40 segundos, eu não posso dividir isso assim, eu tenho que dividir quilômetro por hora. Então, nós vamos pensar o seguinte, ó, 60 minutos para eu transformar em segundos, tá? Vai dar 60 vezes 6, né? Desculpa, 6 minutos, ai, eu, a louca. 6 minutos para transformar em segundos, ok? Segundos. O que você vai fazer? Você multiplica por 60, né? Porque cada minuto é 60. Então, vai dar 360 segundos. Só que ele não fez 6 minutos, ele fez 6 minutos e 40 segundos. Ou seja, eu tenho que aumentar mais 40 segundos aqui, ó. Então, um total de 400 segundos, resumindo, ok? Aí, aqui que tá a questão. Ou você fazia
metro por segundo e depois se transformava em quilômetro por hora, ou você fazia do jeito que eu tô mais acostumada a fazer, porque eu gosto mais de trabalhar com frações. Eu vou explicar para vocês aqui como que eu trabalho com frações. Eu vou pensar o seguinte, eu quero transformar segundos em horas. Então eu vou pensar o seguinte, quantos segundos cabem em uma hora? Ó, uma hora é 60 minutos, que é 60 segundos cada. Então é 60 vezes 60. Então é como se eu tivesse uma barrinha de chocolate aqui, ó, de 60 vezes 60, o que dá 3.600, né? Repartições. Só que eu não quero esse total. Eu quero só 400 em 60 vezes 60, que é 3.600. Então, é uma fração de 400. É como se eu pegasse essa fração aqui, ó, de um total que tem 3.600 segundos, que é 60 vezes 60. Então, é isso que eu vou fazer, certo? Eu vou pegar esse 1 quilômetro e vou dividir por 400 segundos, num total de 3.600 segundos, que é uma hora. O que eu faço? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, não é? Então, vai dar 9, né, amiguinhos da Rede Globo? Ó, corta, 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 corta. 36 vezes 1 é 36, dividido por 4 é 9. Ou seja, o valor é exatamente 9, beleza? Então, ele tem que estar nesse intervalo aqui, porque o sinal de igual está aqui. Portanto, letra C. Agora eu vou fazer como eu acho que a maioria das pessoas fariam também, tá? Embora eu não sei, eu tenho um pouco de ranço desse método, porque ele tem que dar uma decorada num negócio que eu nunca consigo decorar. Que é o seguinte, ó, você fez 1 quilômetro, que é igual a 1.000 metros, num total de 400 segundos, beleza? Então, aqui você vai pegar e vai dividir 1.000 por 400. Ó, dá para cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Se eu pego 10 e divido por 4, vai dar 2,5 metros por segundo. Aí você tem que lembrar de um negócio, para transformar metro por segundo em quilômetro por hora. Se você multiplica ou divide por 3,6. Eu vou ser sincera com vocês. Formei em engenharia, nunca decorei isso. É um esqueminha assim, aí você tem que decorar se você quiser fazer desse jeito, de transformar metro por segundo em quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Na verdade, tem como associar isso aqui, mas eu sou do contra, entendeu? Eu não gosto dessas tretas, não. Então, basicamente, é só multiplicar 2,5 vezes 3,6, até porque você está aumentando, né, de metro por segundo, você está aumentando para dar quilômetro por hora. Então, é só multiplicar. Eu é que tenho preguiça mesmo, eu gosto de fração, que já expliquei para vocês porque que eu amo fração, né? Porque fração são números naturais, isso aqui é número com vírgula, eu tenho um pouco de ranço. Mas, enfim, na hora que você multiplicar, vai dar o mesmo 9. Então, você pode ter escolhido fazer dos dois jeitos aí, essa questão é tranquila, por favor, hein, amiguinhos? Questão 27. Considere todos os números reais mn tal que m é maior do que n. Lê-se. M é maior que N. Qual das alternativas a seguir é correta? Então, cuidado, amiguinhos. Isso aqui tem cheiro de pegadinha. Vocês lembram que antes da prova eu falei assim, estou com a intuição de que vai cair intervalo entre 0 e 1. Isso aqui você tem que analisar todos os intervalos. Vamos pensar na reta numérica, tá? Aqui está o número 0, aqui está o número 1 e aqui estão os números negativos. Vamos pôr até o menos 1 aqui só para a gente entender, tá? Então, o que acontece aqui, ó? O M e o N, eles podem ser qualquer número real, ou seja, eles podem estar em qualquer intervalo. Tá bom? Isso vai ser importante para a gente analisar qual dessas alternativas é correta para qualquer cenário. Vamos pensar o seguinte, ó, m vezes n é maior do que 0? Ó, ele falou que o m é maior do que o n. Suponhamos que o número n seja 2 e o número n seja igual a menos 1. Beleza, m é maior do que n. Quando eu multiplico m por n, vai dar menos 2 a resposta. Menos 2 não é maior que 0, é menor que 0. Então, se eu der um contra-exemplo, eu já provo que a letra A está errada, beleza? Letra B, m ao quadrado menos n ao quadrado é maior que 0. Se você pensar em números naturais, isso seria verdade. Por exemplo, se o m é 2 e o n é igual a 1, números naturais, tá? M e n. Vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, menos 1 ao quadrado, que é 1, deu 3, que é maior que 0. Vamos pensar em números negativos. Números negativos também vai dar certo. Por exemplo, o m é igual a menos 2 e o n é igual a menos 3, certo? Aí vai ficar assim, ó, acho que é mentira, né? Já vou conseguir provar que é falso, ó. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo, porque é número negativo elevado a expoente par. Menos aqui da fórmula, aí eleva menos 3 ao quadrado, vai dar 9. Isso aqui vai dar menor que 0, realmente. Nesse caso aqui, já consegui provar que não é verdadeiro para todos os casos, porque no caso dos números serem negativos, o número negativo é o seguinte, quanto maior for o módulo, ou seja, quanto maior for o número que está lá, quando ele é negativo, ele é menor. Aí, por isso que vai dar essa treta. Por causa do seguinte, eu pego um número aqui com um módulo pequeno, igual 2, eleva ao quadrado vai dar 4. Se eu pego um número negativo com um módulo grande, tipo 1.000, 1.000 ao quadrado vai dar um número grandão. Quando eu subtrair pelo quadrado desse número, que é um número positivo, a resposta vai dar negativo. Então, por isso que a letra B é falsa, beleza? Então, vamos lá.
Eu vou deixar C para provar depois. Vamos pular para B, para D de dado. Ó, M mais N dividido por 2 é maior que zero. Preste muita atenção nisso aqui, certo? Que, olha só, se os números forem negativos, por exemplo, o M é menos 2 e o N é menos 3, que é um número menor que menos 2. Se eu somo, dá menos 5, certo? Ó, menos 2, menos 3, menos 5, dividido por 2, vai dar um número negativo, ok? Então, não posso afirmar, vai dar menos 2,5 isso aqui. Eu posso afirmar que menos 2,5 é maior que zero? Não. Então, a letra D estaria falsa. Aí agora a gente vai então para a letra C. Suponhamos que nós tenhamos aqui um número negativo, que até por isso que eu pulei, eu falei, se der negativo ali vai dar uma treta, porque não pode ter raiz de número negativo. Mas tem uma questão. Suponhamos que o M, falou que o M é maior do que o N, né? Então suponhamos que o M seja menos 2 e o N seja menos 3. Aí quando eu fizer isso aqui, ó, menos 2, menos, com esse menos 3, a resposta vai ser sempre positiva, certo? Porque esse número é maior e o menos com menos vai virar mais. Então vai ficar menos 2 mais 3, que vai dar 1 positivo. Então raiz quadrada desse número positivo é sempre maior que zero, é verdade. Então por isso que a resposta da letra C é a correta. Considere a equação x menos 3 raiz de 3 sobre 2, que multiplica x menos 3 meios igual a zero no conjunto dos números reais. Sabe-se que as soluções dessa equação são comprimentos dos catetos em centímetros de certo triângulo retângulo. De acordo com essas informações, qual é a medida em centímetros da hipotenusa desse triângulo? Amigos, olha isso aqui, né? Se você fez chuveirinho aqui, amiguinho, e tentou tirar a raiz disso, sinto muito em lhe dizer, né? Você fez um negócio aí meio desnecessário. Sabe por quê? Porque se eu tenho uma multiplicação de dois números dando zero, amiguinho da Rede Globo, é porque ou esse é zero, já está na forma fatorada, gente. É só falar que isso aqui é a raiz, isso aqui também, entendeu? E ou esse aqui é zero. Então, pensa comigo o seguinte, né? Se você tem uma multiplicação de dois números dando zero, ou um é zero, ou o outro é zero. É a forma fatorada da equação de segundo grau. Então, eu posso muito bem afirmar que a raiz da equação é 3 raiz de 3 sobre 2 e a outra é 3 meios, porque tem que trocar o sinal aqui, certo? Vou mostrar para vocês uma coisa. Quando você pega a forma fatorada da equação do segundo grau, ó, x menos x', onde x' e x duas linhas são as raízes, né? Ou seja, quando ela tá, esquece esse A, porque o A aqui foi 1 no caso. X menos x', o carinha que tá com x é uma das raízes e o outro também, certo? Então não precisava fazer chuveirinho, não precisava usar a fórmula de base, precisava de nada. As raízes dessa equação são 3 raiz de 3 sobre 2 e 3 meios, porque se você joga 3 raiz de 3 sobre 2 aqui, ó, um número menos ele mesmo vai dar zero, aí deu o primeiro zero da função. Se você joga 3 meios aqui, ó, 3 meios menos 3 meios vai dar o outro zero da função. Ou seja, esses camaradas aí, eles são, né, os catetos, digamos assim, do triângulo retângulo, beleza? Então é só fazer o tel de Pitt com eles, tá bom? Vou falar aqui o quadrado da hipotenusa, vou chamar até de y, porque não quero misturar com esse x aqui, não. Então vai ficar assim, ó, y ao quadrado é igual a 3 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais 3 meios ao quadrado. Então, vamos lá. Ó, 3 ao quadrado aqui vai dar 9, 2 ao quadrado, 4. Então, fica 9 quartos. Raiz de 3 ao quadrado fica 3, ok? Mais 3 ao quadrado, 9, e aqui 4. Então, y ao quadrado deu isso, beleza? Vou juntar esse 4 aqui para todo mundo, ó. 3 vezes 9, 27, mais 9, 36, né? Então, y ao quadrado é igual a 36 dividido por 4, que é 9, certo? Então, y é raiz quadrada, ó, já passei a raiz e já pus a resposta, de 9. Ou seja, o nosso y aqui é 3, resposta da letra D. O que eu acho dessa questão? Eu acho ela fácil se você lembrar disso, mas se você fizer chuveirinho aqui, escrever uma equação de segundo grau do tipo ABC, ter que tirar a fórmula de Bhaskara, etc, você vai gastar muito tempo. Então, eu acho um pouco estranho, sabe por quê? Vou falar para vocês o porquê. Porque na minha concepção, esse entendimento ali, ele vem da função do segundo grau e não da equação. Acho ela uma questão um pouquinho polêmica. E vocês lembram que eu li o edital com vocês? E aqui fala que vai cair a equação de primeiro grau e segundo grau, né? Então, beleza, certo? Achei um pouquinho de sacanagem, mas está dentro do edital, porque falou da parte da equação do primeiro e do segundo, e ali faz parte tirar raízes, né? Embora esse conceito, eu acho que ele está mais aqui, ó, dentro das funções, né? Enfim, é quando eu digo, você tem que estudar tudo. Por quê, né? As coisas se misturam muito. O que eu quero dizer é,
Se você olhar pela perspectiva de que está dentro de função de segundo grau, e aqui não teve função de segundo grau, você fica meio pistola. Mas, ao mesmo tempo, está escrito que cai equação de primeiro e de segundo grau, e, portanto, tirar raiz de equação de primeiro e segundo grau, de qualquer forma, é sua obrigação enquanto ser humano na face da Terra, estudante, certo? Então, aqui, esse macetinho que eu fiz e já achei as raízes sem precisar abrir a equação, é lembrando da forma fatorada da função do segundo grau. Beleza? Agora, se você fizesse a equação, você ia ter que saber tirar a raiz de qualquer jeito, chegar nesses valores e fazer um tel de bit, né? Então, assim, enfim, achei desnecessário. Mas tudo bem, tá dentro da lei.